Ei, som. Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé. Vamos lá, pessoal. Vamos adorar o Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te buscamos nessa manhã, Pai. Nós invocamos o teu nome, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco nessa manhã. Amém. Perdoa o nosso coração, a nossa mente, Pai, daquilo que tem nos afastado de Ti, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre nós. Fala no nosso coração, nos purifica, nos transforma, Pai, com a tua palavra, com a tua presença, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui, de cada família, daqueles que não puderam vir, ó Pai, que o Senhor esteja com eles também, os alcance e os guarde, ó Pai. Sê conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vencer, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgir, a morte vencer. Surgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgir, a morte vencer, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso,
Pai, de toda a honra, de toda a glória, Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do Teu amor, Jesus. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. De novo. Eu vou construir
coração do amor que faz mudar. Mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Enche-nos do teu amor, Jesus. Aleluia. O amor, ó Pai, demonstra cruz, Deus. Oh, Deus. Ah, Senhor. Nós precisamos viver esse amor, Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado, um coração humilde diante de Ti, Senhor. Um coração que sabe que não pode nada, Senhor, sozinho, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos amar mais, nós podemos servir mais, nós podemos dar mais, Senhor, porque o Senhor nos capacita além das nossas forças, além das nossas incapacidades, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Senhor. Nós reconhecemos nessa manhã que a Tua graça é suficiente, Senhor. Que o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus verdadeiro, Senhor, um Deus que cumpre a Sua palavra, um Deus que vela pela Sua palavra para cumprir. Nós confessamos diante dos anjos, diante das potestades, diante do mundo espiritual que nos cerca. Nós Te amamos, Senhor, e nós construímos a nossa vida em alicerce forte, num alicerce inabalável, Senhor, porque Tu és o nosso fundamento, Jesus, e nós não seremos abalados, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor nos faz assim, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Obrigado, Jesus. O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Teu amor nos constrange, ó Pai. Merecida a vida. Merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz a morte me livrou. Aleluia. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Nos aproximamos de Ti, ó Pai. Nos aproximamos de Ti, ó Pai. Constrangidos, ó Pai, com Teu amor, Deus. Aleluia, Deus. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, no Teu amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o Teu nome agradecer. Queremos o Teu nome engrandecer Teu nome e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor,
nossas Confiamos vidas. em teu ensino. Confiamos, Jesus. Infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és, ó Pai, o Deus eterno. Aleluia. Só tu és, ó Pai. Confiamos em ti, Jesus. Confiamos, ó Pai, no teu infinito amor, ó Deus. Amor que nos constrange, ó Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Podemos nos assentar. A gente vinha vindo para cá e eu recebi uma palavra. Eu queria trazer ela para nós, porque a palavra é para cada um de nós. A palavra está escrita, né? Queria que você prestasse atenção. Podemos nos assentar? Tem lugar aqui, tem lugar espalhado por aqui. Podemos nos assentar. É sobre o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que ele perdeu a visão. Ele já não enxergava mais. E por isso Deus falou com Samuel, que era uma criança. O objetivo de Deus não era falar com Samuel, pequenininho, uma criança. Era Deus falar com alguém que tivesse com o coração aberto para ele. Mas Deus falou com o menino. E qual foi a razão de Deus ter falado com o menino? Porque não tinha um homem. Não tinha um homem no lugar que deveria estar do sacerdócio, de estar ao lado da arca, que era a presença do Senhor. O nosso lugar é na dependência do Espírito Santo. Esse é o nosso lugar. O lugar da dependência do homem, do cristão, do sacerdócio, é na presença do Senhor. Na presença do Espírito Santo. O que significa isso? O desejo no coração pelas coisas de Deus. Eli já não enxergava mais como prioridade as coisas de Deus. Ele já não via como principal as coisas do Senhor. Ele já não dava a importância devida às coisas do Senhor. Esse é o nosso grande erro. Esse é o erro que não pode acontecer no nosso coração. Nós enxergamos a Deus não pelos olhos da carne. Nós enxergamos a Deus pelos olhos do coração. Efésios diz: iluminados os olhos do vosso coração. Então, o que não permite ver a Deus é as coisas que estão tomando conta no nosso coração. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar alertos.
a prioridade na nossa vida é Deus, é o Senhor, são as suas coisas. Jesus disse aos discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tremendamente priorizar as coisas do Senhor. Eli já não via mais como prioridade. Eli já não dava a importância devida às coisas do Senhor. Por isso, não enxergava mais. Ele já não enxergava no coração. Então, Deus falou comigo isso hoje. Né? Nós estamos aqui, graças a Deus, por isso, mas nós precisamos mirar com o nosso coração a importância do Senhor na nossa vida. Não é só porque nós precisamos por isso, por aquilo, mas é a pessoa do Senhor. Amém? Amém? Os irmãos recebem essa palavra? Vamos nos despertar. Vamos colocar prioridade, a primazia, o primeiro lugar, as primeiras coisas, as coisas do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. A paz, irmãos. Eu vou passar os avisos. Então, hoje a gente vai fazer uma oferta especial para o Ministério Infantil, né? Então, se você viu ali no grupo algumas fotos, né, a gente tem feito algumas melhorias nas classes, que já estavam bonitas, mas agora precisavam de itens, né, para a ministração das aulas, materiais, ferramentas ali, né, de trabalho, mesinhas, cadeira. Então, se você quiser ofertar com esse objetivo, aí você pode fazer um Pix também com o final 04, tá bom? Então, a gente tem a forma física, né, do dinheiro aqui, mas também você pode também fazer um Pix, se você quiser. E é como o Isaac comentou semana passada, mesmo a gente que ainda não tem mais filhos nessa idade, mas que já tiveram, e tiver curiosidade de ir lá, perceber como estão as salas, que é algo da igreja, né? Como a gente diz, né? O trabalho é para todos, né? Então, se a gente está envolvido, mesmo que a gente não tenha filho ainda nessa idade, a gente pode estar contribuindo, né? Tá apoiando, tá bom? Então, fica esse convite para a igreja. Dos avisos, tem alguma coisa, Ju? Ah, tá. Bom, a gente está na metade de maio, a gente reservou uns dias ali no Camargo Andrade, né? Provavelmente mais perto a gente vai estar conversando, né? Quem tiver condições de estar junto nesses dias, ou uma parte do dia, ou todos os dias, a gente vai precisar de braço, né? De pessoas para ajudar ali no trabalho com as professoras, né? Então, eu vou tentar Escola Bíblica de Férias, em julho. Então, a gente fica também esse convite para a igreja, para aqueles que puderem participar, seja contribuindo com algo, seja estando lá. Então, vão colocando isso na agenda, né? Quarta-feira agora é aquela reunião do mês que a gente tem feito junto aqui com todos os grupos na igreja. Então, dia 20 de maio, quarta-feira, ao invés de ter a nossa reunião de cada grupo, né, que a gente tem durante a semana, a gente vai fazer essa reunião geral. Então, se tem algum grupo que reúne às vezes de quinta, né, se puder vir na quarta, fica esse convite, porque é um tempo da gente buscar o Senhor junto, tá bom? Então, às 8 horas, na quarta, a gente vai estar aqui com a igreja toda. E dia 20 do 6, é um sábado, Isaac? Dia 20? É um sábado. E dia 20 do 6, a gente vai ter um tempo com o Tony e a sua esposa, às 4 horas da tarde. Então, também coloque na agenda
para a gente poder aproveitar, né, esse tempo com eles, para a gente estar ouvindo deles, aquilo que Deus tem feito no ministério deles lá em Jundiaí e contribuir com a gente aqui também na nossa igreja local, tá bom? As crianças vão para as salas, né? E vamos orar pela palavra. Não sabia. Amém? Estenda sua mão, vamos orar pela vida do Isaac, por esse tempo da palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas contribuições que nossos irmãos fizeram à sua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho com o Ministério Infantil, por aquilo que o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos na vida das crianças aqui dessa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelas professoras, pela disposição de cada uma delas, Senhor, dela e deles, que participaram e têm participado, Senhor, desse processo aqui dentro, Pai. Obrigado pela vida delas, pela vida deles, Senhor. Obrigado por esse trabalho, Senhor, que tem impactado tantas crianças que hoje se tornaram adultos e crianças que se tornarão adultos, que se tornarão vinculados à Tua igreja, ao Teu propósito, Pai. Que o Senhor venha continuar, Senhor, multiplicando na vida delas, Senhor. E obrigado, Senhor, também por esse tempo da palavra, Senhor. Obrigado pela vida do Isaac, por aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, por esse tempo, Senhor, que temos falado sobre a igreja, Senhor, sobre o papel da igreja local, sobre o papel de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, deixar com nossos ouvidos abertos, Senhor, atentos, Senhor, ao que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, Pai. Abençoa a sua boca, o seu coração, a sua vida, Senhor. Guarda, Senhor, esse momento da palavra, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer nos dizer hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Som. Som. Melhorou. Bom dia, irmãos. Glória a Deus por essa manhã. Amém. O Senhor está no nosso meio. Amém. Deus está aqui. A palavra diz que quando nós nos reunimos, 2 ou 3, Ele está no nosso meio. Isso não é uma fórmula mágica, isso não é algo protocolar, mas é uma promessa do Senhor, de que quando nós nos reunimos, Ele está no nosso meio. Amém? Você crê nisso? O Senhor está no nosso meio, Ele precisa estar no nosso meio. Nós não somos nada, irmãos, sem a presença do Senhor. Essa palavra que meu pai acabou de trazer para a gente aqui, ela é muito importante, porque fala que o garoto Samuel estava dormindo ao lado da arca, né? Você já imaginou ter a oportunidade de dormir do lado da arca da aliança? Bacana essa experiência, não é? Bonito, legal. A arca naquela época representava a presença máxima do Senhor no meio de Israel, no meio do povo, e diz que o garoto Samuel dormia ao lado da arca, né? Isso quer dizer que ele estava sempre ao lado da presença do Senhor. Então a gente tem que traduzir todo esse contexto, a gente tem que traduzir tudo que está escrito ali para o que nós estamos vivendo hoje. Como você está com relação à presença de Deus? Você está perto? Você está no meio do caminho? Ou você está longe? Tá? Nós queremos ser uma comunidade profética. E uma comunidade profética é aquela que anda do lado de Deus, colado com Deus. Porque a gente ouve as coisas que Deus está falando. Nós vamos enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. E nós vamos ser usados por Ele. Então, irmãos, que essa palavra grave no seu coração. Onde que você está dormindo? Né? Já vou linkar aqui, né? Semana passada, quem estava aqui na reunião? Amém? Nós estudamos o que a palavra tem dito sobre a igreja ali em Efésios capítulo 5, tá? Antes de dar sequência, tá? Eu só vou dar uma pausa aí, porque a gente tem que falar algumas coisas.
Primeiro, esse anúncio que o Celcinho estava falando aqui da reunião do Tony. Vai ser no dia 20 de junho, tá? O Tony vai estar aqui para falar com os pais. Mas qual pais? Né? Às vezes a gente fala, não, é pais de criança pequena. Mas ele, quando agendou com a gente, ele falou, Isaac, é o seguinte, é para todos os pais. Não interessa a idade. Se você é pai, se você tem um filho ou uma filha, tá? É para você estar aqui com a gente nesse dia, porque ele vai trazer uma palavra para edificar a igreja, tá bom? Amém? As coisas que nós agendamos, as coisas que nós marcamos para a igreja, não é porque a gente quer arrumar atividade, tá bom? A nossa congregação não acredita em atividade. Nós acreditamos em tempo útil com os irmãos, tempo útil com Deus, para que todos nós sejamos edificados. Amém? Então, não é para passar o tempo. A gente marcou essa reunião com os pais, ela vai começar às 16h, no dia 20 de junho. Vai até às 18h, o primeiro horário. Depois a gente vai fazer um lanche aqui na igreja e vamos prosseguir provavelmente das 7 às 9 da noite. Tá bom? Então você, por favor, agenda aí no seu... Quem sabe esteja frio, a gente não faz um caldo, alguma coisa do tipo aí, né? 20 de junho, né? Mas você, por favor, coloca aí na sua agenda, com carinho, tá? É o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, de um casal que tem muita experiência nesse assunto. Então, quando a gente traz alguém diferente aqui, é porque a gente entende que tem uma graça de Deus na vida dessa pessoa e que ela vai edificar a igreja, nós, tá? A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E nós vamos melhorar a nossa relação com Deus por causa dessa edificação. Amém? Outra coisa que a Dorothy está me lembrando ali é que nós estamos providenciando para os pais que não têm com quem deixar suas crianças, a igreja vai disponibilizar algum serviço nesse dia, tá bom? Então você pode ficar tranquilo, né? A gente recomenda que você, se tiver um tio aí, alguém que pode ficar, fique com a sua criança, porque a nossa estrutura também é limitada, né? Deixe a sua criança com algum responsável, mas se não tiver com quem deixar, a igreja vai disponibilizar um serviço pensando na edificação dos pais. Amém, irmãos? Então, tudo que a gente faz com muito carinho, com muita atenção, com muito temor de Deus, para que os nossos encontros não sejam atividades, mas sejam um lugar onde eu e você vamos ser edificados. Amém? Então, tinha mais alguma coisa? Ontem, os irmãos devem ter visto aí alguma coisa na internet. A gente teve um tempo com as professoras aqui no salão. Então, a gente trouxe uma terapeuta ocupacional, que é amiga nossa de muitos anos, e ela fez um trabalho incrível, né, Dorothy? Você quer falar um pouco aqui sobre isso? Bom dia, irmãos. Ontem esteve aqui conosco a Débora, de Jundiaí. Ela tem 20 anos de experiência no Ministério Infantil, na igreja local em Jundiaí, e também é terapeuta ocupacional há 15 anos, com várias certificações nacionais e internacionais. E ela esteve conosco. Eu achei que foi um tempo muito legal, e acredito que as irmãs que estiveram junto conosco também acharam, né? E nós conversamos bastante, né? E foi um momento aí de muita troca técnica enquanto profissional e também espiritual enquanto membro do corpo de Cristo, que tem responsabilidade em relação às crianças. E foi um momento de muita troca em que a gente contemplou a criação de Deus, porque Deus criou as crianças, a gente sabe disso. Mas Deus criou as crianças do jeito que elas são, né? Deus criou o desenvolvimento infantil, Deus criou as crianças e não espera que as crianças sejam diferentes daquilo que Ele criou. Isso não significa que a gente não tenha responsabilidades na formação das crianças. Nós temos. E a gente vai assumir essa responsabilidade aí com mordomia e excelência, como nós sempre fizemos, e aí cada vez mais, né, buscando recursos. E foi um tempo muito legal, muito bom. Amém? Então, glória a Deus pelas irmãs do Ministério Infantil, tá? Repetindo, isso tem que
cravar na nossa mente, porque a gente quer construir algo, uma congregação, um ambiente de fé aqui, onde todos entendam o que nós estamos fazendo. Então, olha só, o que aconteceu ontem? Não foi uma atividade qualquer. Foi uma atividade, um espaço para edificar as irmãs que estão cuidando das nossas crianças, tá? E nisso tudo, a igreja é abençoada pelo Senhor. Amém? Então, era isso, não é só... Às vezes a gente gosta de informar os irmãos das coisas que estão acontecendo, porque às vezes tem bastante coisa acontecendo e a gente joga isso para os irmãos, coloca isso para os irmãos, para que os irmãos estejam em oração, estejam abençoando aquilo que a igreja propõe a fazer. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Nós nos prostramos, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, do teu amor por nós, Deus. Pela tua palavra, Senhor, pelo teu agir no nosso meio, nós não somos dignos, Deus. Mas o Senhor tem nos chamado, Deus. O Senhor tem dado a oportunidade, Senhor. O Senhor tem falado conosco. E nós queremos te ouvir nesta manhã, Deus. Coloca o nosso coração no lugar correto, Deus. Tira a distração do nosso meio, Deus. Tira o pecado do nosso meio, Jesus. Guarda a vida de cada um de nós, Senhor. Das nossas famílias, dos nossos irmãos. E que a tua palavra seja instrumento de edificação, Senhor. Nós não queremos passar o tempo, Deus, mas nós queremos enxergar a tua glória no meio do teu povo, Jesus. Guarda-nos, Senhor. Usa cada um dos irmãos, Senhor. E que a tua igreja seja uma igreja que ouve, Senhor, que enxerga e que não está dormindo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos viver, Senhor, tudo que a tua palavra, Senhor, nos tem falado nesses últimos anos, Senhor. Nós queremos
Amém. Quando alguém tiver uma oração para orar no meio da igreja, ore. Amém? Ore. A palavra de hoje ela é uma continuação da semana passada, tá? Então, se você não ouviu a palavra da semana passada e quiser entender um pouco mais do que a gente está falando aqui hoje, você pode ouvir lá, tá na internet. Mas uma coisa que eu citei semana passada é que a gente tem um sonho, né? A gente não é como chamava lá o militante Martin Luther King, né? Ele falava I have a dream, né? A gente não é Martin Luther King, mas nós temos um sonho aqui. E o nosso sonho é sermos um povo que temos um Deus, e com esse Deus, por esse Deus, nós vamos obedecê-lo até que ele venha, tá? Amém? É esse o nosso sonho, uma comunidade santa, separada para Deus, que prega o evangelho, que busca vidas que não estão aqui, tá? A igreja ela não é um fim em si mesma, ela é um lugar onde Deus junta os seus filhos, para que os seus filhos sejam usados por Ele, a fim de buscar outros que ainda não conhecem o evangelho. Isso é a igreja. É uma das definições da igreja. E nessa série de palavras, nós temos trazido aos irmãos um pouco do que nós entendemos do que seja a igreja, tá? Então, nós estamos numa construção aqui de uma ideia, né? Vocês lembram? Foi o Roberto que começou essa série, né? Falando da igreja gloriosa, de como a igreja é na sua manifestação geral. Depois o Wagner também trouxe uma palavra sobre a igreja gloriosa, no sentido de que já somos igreja gloriosa por causa de Jesus. Amém? Isso é uma verdade, você já é igreja gloriosa porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas, né? E eu estou aqui nessa construção de semana passada, e hoje também vamos tentar caminhar mais um pouco nisso, de entendermos algumas coisas que fazem parte da nossa responsabilidade como cristãos, como membros da igreja, com relação a esse fato da igreja gloriosa. A igreja gloriosa demanda uma responsabilidade de cada um de nós, amém? A igreja gloriosa, ela existe por causa de Jesus, mas pode ser uma escolha minha ou sua de estar dentro desse ambiente ou não estar dentro do ambiente da igreja gloriosa. E no meio disso tudo, nós também estamos traduzindo aqui, trazendo para nós, por que a igreja local, ou seja, a congregação, por que é importante eu estar na congregação local, como que a congregação local funciona, para onde que a congregação vai, né? Ultimamente eu tenho visto algumas ideias assim, eu faço parte da igreja gloriosa, então a pessoa fala que ela faz parte da igreja, não interessa placas, né? Quem já ouviu isso? Você já ouviu alguém falando isso? Não, eu sou da igreja, mas não interessa as placas, não sei o que lá. E não interessa mesmo, irmãos, a igreja é uma só. Mas onde você congrega, ou a igreja local onde você congrega, é onde você vai expressar como é o seu entendimento e a sua prática com relação à igreja. Amém? Não dá para ser parte de duas congregações, irmãos. Isso não é bíblico. Não dá para ser parte de duas comunidades. Não dá para ficar cada final de semana pingando em uma comunidade e dizer que faz parte da igreja. Você precisa ter vínculos. Amém? E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Você pode ficar bravo até comigo, falando, não, mas olha só, está exagerando, está falando. Você pode ficar bravo, mas é bíblico. As pessoas são vinculadas, elas precisam ter vínculos. A igreja não é uma bagunça santa. Uma vez uma pessoa falou para isso, não, a igreja é uma bagunça santa. Misericórdia, não é. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo organizado do Senhor, amém? Então, a gente está nessa construção, tá? As mensagens que nós temos trazido aos irmãos aqui,
é com muito temor, em busca de deixar bem claro, deixar bem explícito o que nós entendemos que é a igreja local, a congregação, e o que nós não entendemos que seja igreja, tá? Porque tem muita coisa espalhada por aí, hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem acesso a muita informação, a gente acaba vendo muitas coisas espalhadas por aí, e coisas que não são bíblicas, não são verdades, e que, no fim das contas, acabam levando as pessoas para o inferno, tá? E nós não temos essa intenção, nós queremos que todos nós sejamos filhos de Deus, discípulos do Pai, agregados à mesa santa da comunhão, e que todos um dia cheguemos à presença de Jesus de fato quando Ele voltar, amém? Então, é nisso que nós cremos, irmãos. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, a gente vai dar sequência, mas eu queria que você antes abrisse em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já leu esse versículo. Olha lá. Eu vou ler na minha aqui que eu prefiro. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Igreja gloriosa, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Amém? Essa é uma verdade que está no seu coração, essa é uma verdade que está na sua mente. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Guarda esse versículo, talvez no fim aí, se a gente conseguir caminhar, a gente volte nele, tá? Mas isso faz parte da igreja gloriosa, tá? Às vezes a gente fala, os dias são maus, igual a gente vai voltar lá em Efésios daqui a pouco. Os dias são maus, acontece muita coisa ruim e tudo mais. Mas a palavra está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, tá? Mas para isso você precisa ser igreja de verdade. Amém? Se você... hoje em dia os jovens, né? Olha só, eu estou falando... Nunca comecei a falar assim, agora eu estou falando, né? Os jovens. Então eu fiquei velho. Mas os jovens falam uma coisa assim, isso aqui por exemplo... eu nem sei dar o exemplo. Mas eles estão usando um negócio aí de sabor. Quem já ouviu alguma coisa desse tipo? Que, o negócio é tal. Não, é sabor tal. Né? Sabor de casa. Tentando resumir aqui. Nós não podemos ser uma igreja sabor igreja. Você já viu isso? Eu acho que... acontece muito com chocolate isso. Às vezes você compra um pacote de bolacha e tá lá, cobertura sabor chocolate. Por quê? Não tem chocolate ali. Já tem barra de chocolate sabor chocolate. Tá? Não tem nada ali. O negócio não presta. Então, sabor IP. Então, olha só como é complicado, né? A indústria, ela vai se fantasiando para pagar menos. Às vezes, cara, agora eu vou abrir meu coração para você. Sonho de valsa, né? Quem aqui conhece o famoso bombom brasileiro, sonho de valsa? Quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, cara, aquilo ali era uma delícia. Hoje você come o tal do sonho de valsa, olha... às vezes a gente dá de brinde, né? Você encontra de brinde alguém. Se alguém me dá, ultimamente eu estou dando para alguém, porque é sabor sonho de valsa. Então a igreja de Jesus, ela não pode ser igreja sabor igreja, tá? Porque a igreja é construída sobre a rocha, tá? E ela é gloriosa,
as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, mas contra a igreja. Não alguma estrutura qualquer humana, sabor igreja. Ah, Isaac, o que você está querendo dizer? Ah, às vezes sei lá, gente, eu me comporto de qualquer maneira, né? A minha vida está bagunçada de N formas, eu não valorizo as coisas do Senhor, eu tenho a minha própria agenda, eu faço as coisas que estão na minha cabeça, os meus vínculos com a igreja são mais ou menos, e aí eu me encaixo dentro desse negócio e falo, não, eu sou igreja também. Os irmãos entendem? Efésios, a gente está lá em Efésios. Efésios capítulo 4, ele ensina para nós que é necessário dentro da igreja um negócio chamado edificação. Nós precisamos ser melhores hoje na igreja, no nosso envolvimento com o Senhor, na relação da presença do Senhor conosco. Nós precisamos ser melhores hoje do que nós éramos ontem. Isso sinaliza, evidencia a edificação. Amém? E isso não é algo duro, irmãos. É algo necessário. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não estou aqui falando que você tem que melhorar e eu aqui tô bom. Não, pelo amor de Deus. Né? Eu preciso ser melhor amanhã do que eu era ontem. Eu preciso ser tocado por Deus. Olha só, todos nós precisamos ser tocados por Deus, através dos irmãos, para que sejamos edificados. Deus pode te edificar sem o auxílio dos irmãos? Até pode, tá? Porque para Deus nada é impossível, amém? O Senhor pode qualquer coisa, né? A gente sempre escuta relatos, nossa, Deus está alcançando os muçulmanos no Oriente Médio, entrando nos sonhos deles à noite, e eles estão encontrando Jesus no Oriente Médio e tudo mais. Glória a Deus, maravilha. Mas isso tira o trabalho da igreja de enviar missionários? Não. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, tá? Ele é Deus, eu sou homem, nós somos humanos, Ele é Deus. Então Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas nós, eu e você, nós obedecemos a forma como Ele instituiu, estabeleceu. Amém? Então, Efésios 4, você precisa ler esse livro, irmãos. Semana passada eu falei, né? Efésios é o livro da igreja. É o livro que fala de como a igreja trabalha. É um livro muito importante da Bíblia. E no capítulo 4 ele fala que precisa acontecer a edificação. E a edificação da igreja acontece por meio dos irmãos da igreja. Amém? Aí você entende a importância do vínculo? Para ser edificado por Jesus, eu preciso estar num lugar onde as pessoas realmente me conheçam. Realmente saibam quem eu sou. Para, inclusive, pegar no meu pé. Aí eu vou abrir um negócio aqui, eu espero que você entenda. Em janeiro agora teve ordenação, não teve? E, pessoal, nos últimos 2 anos, muita gente veio falar para mim as coisas ruins que eu fazia, ou o que eu era. Muita gente. Várias vezes. Uns com carinho, outros com menos carinho e tudo mais. Mas, irmãos, isso é normal. Eu não concordava com algumas, certo? E aí eu tenho o meu direito. Mas também outras que algumas pessoas falavam, não, isso é verdade. E nesse processo, Deus estava interferindo na minha vida. Às vezes eu ficava furioso. Mas como que fala isso de mim? Mas o irmão pode ter razão.
esse tipo de coisa tem que acontecer na normalidade, tá? Não só nesses casos. Mas quando nós observamos o comportamento de algumas pessoas dentro da igreja, a gente deveria dar a liberdade e ter liberdade para que nós nos edifiquemos, tá? E aí eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito enorme. Tem N maneiras de edificar, tá? E a palavra do Senhor é uma ferramenta do Senhor também para a edificação da igreja. Então a igreja precisa melhorar. É um processo de melhoria contínua, né? Às vezes a gente vê isso dentro da indústria, né? Não, porque tem que... O Kaizen, né? Kaizen é o sistema Toyota de melhoria contínua. Então, na Toyota, eles falam que tem que melhorar os processos todos os dias, né? E essa não deixa de ser, irmãos, uma ideia divina. Porque o Senhor, o homem, eu e você, nós somos caídos, tá? O pecado está operando na terra hoje. E ele nos assedia. E nós temos que deixar isso de lado e pelo Espírito Santo, através da igreja, dos irmãos, da palavra de Deus, nós precisamos crescer. Amém? Essa é uma palavra boa, não é uma palavra ruim. Eu preciso crescer. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Amém? Quem crê nisso? Meus irmãos, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Esse é o caminho natural da igreja, porque ela é gloriosa. Ela não fica parada em um lugar, mas ela avança em direção ao alvo. E o nosso alvo é ser semelhantes a Jesus. Amém? Então, guarda isso no seu coração. Pensa assim, não acabou, não está bom. Aqui na congregação, a nossa congregação, ela é de idade mediana. A gente tem pouquinho mais de 50 anos. Então, tem muitos irmãos aqui na congregação que estão aqui há muito tempo. Certo? Mas a gente precisa pegar essa palavra com carinho, né? O meu alvo de vida, eu falo para minha esposa, para o pessoal aí, é que quando eu tiver 80 anos, e eu espero que seja 80 anos de igreja também, né? Que não aconteça nada aí na minha vida, que eu saia da igreja, mas quando eu chegue mais de idade, eu nunca perca essa noção. Não tá bom. Tem mais. Deus é enorme. Deus é muito grande. Dá para melhorar. Eu preciso conhecer mais do Senhor. 80 anos não são suficientes para conhecer o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Né? Em fevereiro agora morreu o nosso irmão Harold Walker. E o pessoal que foi visitar ele nos últimos dias lá, disse que encontrava ele assim: eu quero ver Jesus. Eu preciso enxergar Jesus. E diz que ele chorava e tudo mais, né? E os irmãos ali, caramba, né? Que situação. O homem dedicou a vida para a igreja, dedicou a vida para a obra do Senhor, né? Atuou na edificação de muita gente no Brasil e estava lá nos últimos dias de vida querendo conhecer mais de Deus. Ele falou assim para um irmão nosso lá: se esse sofrimento me fizer conhecer mais de Jesus, eu não quero que ele vá embora, porque eu quero conhecer Jesus. Tá? Então, irmãos, eu e você, não interessa a nossa idade física, tá? Anota essa. Não interessa a nossa idade física, não interessa o tempo que você está na igreja, não interessa. Vai ter sempre mais para conhecer de Jesus, tá? Para conhecer do Senhor. É um mistério. O Senhor Jesus, a sua igreja, a sua obra, a vida dele em nós, tudo isso é um mistério. E dá para ser melhor, irmãos. Na segunda-feira amanhã, nós podemos ser melhores do que nós somos hoje. Tá? Porque é a edificação da igreja. E isso é ser igreja gloriosa. É a igreja que é edificada pelo Senhor. Tá? Através dos irmãos. Então os vínculos, irmãos, são preciosos demais. Sexta-feira agora a gente teve reunião de homens aqui na igreja. Tivemos 8 corajosos homens aqui.
maridos, né? Era uma reunião de maridos, tá? Então um pouquinho diferente. Estava muito frio. Estava bem frio aqui. Mas tinha 8 corajosos homens do Senhor, tá? Então, ser edificado não é uma coisa fácil. Participar da vida da igreja de forma intensa não é uma coisa fácil. Não é. Mas isso vai trazer... me fugiu a palavra aqui. Mas isso vai nos trazer resultados gloriosos. Tá? Você crê nisso? Nós vamos avançar, irmãos. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas para isso nós precisamos estar vinculados à igreja. Não na igreja, sabor igreja. Tá? Então, espero que tenha ficado um pouco claro aí. Vamos para Efésios, então, que é onde nós estamos. Primeiro, então, a gente vai pingar aqui alguns capítulos. Você pode abrir no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Que diz: e ele mesmo, ou seja, Deus, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Amém? Nesse versículo 11, está falando de algumas funções aqui. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, tá? Eu abriria mais essa lista, porque tem alguns dons que existem no meio da igreja, que não necessariamente a gente pode dar o nome de ministério, mas que são coisas que Deus coloca na vida dos irmãos para a edificação da igreja. Amém? Tem gente, outro dia uma moça falou assim para mim: eu não tenho dom nenhum. Deus não me deu nada. Aquilo ali, você estava junto na hora que ela falou, quebrou a gente, não quebrou? Foi um grito dela. Foi um grito de desespero dela. Ela falou: eu não tenho nada. Aí na hora me deu eu me tremi todo, porque eu pensei, o que eu vou falar para ela, né? Porque eu não conhecia ela, né? Mas eu falei: irmã, alguma coisa Deus te deu. E Deus vai usar muito a sua vida. Aí ela, né, ali, não sei se acalmou um pouco, mas o que a gente traz para nós aqui? Cada um de vocês tem algo do Senhor para edificar os santos. E ter algo não é para você, perceba isso, tá? Versículo 12 fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, se eu não sou vinculado a um determinado lugar, se eu não tenho convívio com determinadas pessoas, e que seja um lugar onde elas realmente me conheçam, onde eu não estou disfarçando, isso não vai acontecer. Porque eu preciso da interferência daquilo que Deus te deu, para que a minha vida seja edificada e eu pareça mais com Jesus. Entende isso, queridos? A igreja local é o lugar onde nós servimos a Jesus, é o lugar onde nós temos pastores, presbíteros, profetas, e tudo isso que está escrito aqui, e um monte de outros dons que Deus tem repartido para a igreja.
E esses dons precisam interferir na nossa vida. Amém? Senão, o aperfeiçoamento não vai acontecer. Não adianta, irmãos. Isso aí a gente percebe por observação. A gente lê muitas coisas que outros irmãos ao longo da história da igreja passaram. Sem comunhão de verdade, não há aperfeiçoamento, não há edificação. A gente sempre pega a palavra comunhão, estava comentando isso com a Dora esses dias. A gente sempre pega a palavra comunhão como algo bom. Amém? E é bom. Comunhão é algo muito bom. Mas é bom quando ela é feita para gerar os resultados que Jesus quer em nós. Amém? Churrasco não é comunhão. É uma delícia. Né? Quem não gosta de churrasco? Adoro. Estar conversando com os irmãos sobre qualquer assunto, né? É uma delícia. Tempo de amizade, tempo de relacionamento, tempo de estar junto, são coisas maravilhosas. E é muito bom que isso aconteça no meio da congregação, tá? Mas comunhão é algo difícil. A comunhão, ela muda quem nós somos para parecermos mais com Jesus. E isso é edificação. A edificação só ocorre por meio da comunhão dos irmãos, para que isso gere edificação e nos leve a ser mais parecidos com Jesus. Se eu e você não estamos a cada dia mais parecidos com Jesus, não está acontecendo comunhão. Amém? Eu queria que alguém desse um glória a Deus! Vamos ter comunhão! Né? Aí esse dia eu dou um pulo aqui também, né? Porque quer dizer que a palavra está entrando e está animando. Aí eu animo você, irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós precisamos de comunhão de verdade. Isso só vai acontecer com relacionamentos bem estabelecidos, com humildade, né? Entendendo como que a congregação funciona, colocando o nosso coração à disposição dos irmãos. Eu quero estar com os irmãos, eu quero chegar para as pessoas mais maduras, experientes da igreja, como eu posso ajudar, como que nós vamos fazer a edificação, né? Quem aqui foi ver o filme Michael no cinema? Ninguém foi? Tá, perdão, tá, irmão, se ofendi alguém. Mas está passando o filme do Michael Jackson no cinema, tá? E eu gosto muito de música, né? E o filme, musicalmente, o filme é muito bom. Aquele rapaz tinha um talento absurdo, né? E passado o filme, depois que eu assisti o filme, eu fui pesquisar, né, algumas coisas da vida do Michael. E tem um documentário na Netflix, que você pode assistir depois, que fala da música We Are The World. Quem já ouviu essa música? We are the world. Na, 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 na. Eu não sei cantar. Na, 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 na. Essa música é dos anos 80. É a 8ª música mais ouvida da história. E o dia que eles gravaram essa música é muito interessante, porque eram vários artistas famosos, né? Cyndi Lauper, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, era assim, gente muito famosa, com agenda muito complicada, né? E aí o que aconteceu? Eles tinham acho que 50 minutos para gravar essa música. Não dava, não tinha outra forma, eram só 50 minutos. Aí o produtor, olha só, o produtor dessa música, ele conhecia essas peças, né, esses famosos, e ele foi lá fora do estúdio, então tinha um estúdio lá onde eles iam gravar, só gente famosa, só assim, né, cara de altíssimo
gente muito famosa mesmo. E aí ele colocou lá, o produtor foi lá, subiu na escada e escreveu à mão, num papel, e colocou lá na porta. Sabe o que ele escreveu? Ah, tá. A Miriam sabe. Ele colocou lá: deixe o seu ego aqui fora. Né? Imagina, você é ultra famoso. Aí você vai entrar no lugar, lá tem uma plaquinha: deixe o seu ego aqui fora. Irmãos, nós vamos colocar uma placa lá. Só por causa do culto, tá? Porque a igreja não é o prédio aqui, a igreja somos nós. Mas vamos colocar: deixe o seu ego aqui fora. Porque para construir a casa do Senhor, construir a igreja, ser edificado, não pode ter ego. Eu tenho que ajudar os meus irmãos e eu também tenho que reconhecer que eu preciso da ajuda dos meus irmãos. Amém? Então, viajei legal agora aí, né? Mas assim, eu deixo essa dica para você. Sempre que você vê alguma coisa, tente buscar. O que isso está falando comigo? O que isso pode ser usado, né? Então, nós precisamos deixar nosso ego lá fora, porque aqui é terra santa. E eu não estou falando do prédio, eu estou falando da igreja, dos relacionamentos santos, tá? Para que a edificação, a comunhão aconteça em todos nós. Amém? Então, eu vou tentar caminhar aqui. Então, no capítulo 5, vocês lembram, semana passada, quem estava aqui? Saiu aqui, calma aí. Versículo 14, que foi o tema da semana passada, Efésios 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, Efésios não são capítulos jogados, capítulos misturados, capítulos que estão cada um apontando para um lado. Não, Efésios é uma construção, está falando da igreja, está falando de como eu e você nos comportamos na igreja do Senhor. E aqui no capítulo 5, versículo 14, está falando: acorda, desperta, não fique dormindo, para que Cristo levante você, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Então, semana passada, o que nós trabalhamos aqui? Que essa é uma ação que Deus coloca para você. Não é algo que está falando que Deus vai fazer. Não, está falando: desperta, acorda, levanta, toma uma atitude, sai do seu lugar, levanta a mãozinha, fala: eu estou dentro, eu estou no time, deixa o sono do lado, deixa atitudes ruins de lado, sinaliza que você está dentro, e aqui fala que Cristo te iluminará. As outras versões aí estavam falando: Cristo vai te esclarecer, né? Acho que outra versão falava Cristo te resplandecerá. Olha só, igreja gloriosa. Amém? Os irmãos pegaram aí? Igreja gloriosa. Mas para isso tem uma atitude minha e sua. Acorda, pelo amor de Deus. Desperta. Hoje o despertador tocou lá, teve que tocar 3 vezes, porque eu não queria acordar de jeito nenhum. Então foi 7h30, 7h35, 7h35, 7h40. Foi difícil, hoje foi 3 vezes o despertador. Acorda. Para fazer parte da igreja do Senhor é necessário uma atitude. Desperta. Eu preciso estar acordado. Então a gente foi caminhando, né? Aqui no versículo 18 fala: não vos embriagueis com vinho,
mas enchei-vos do Espírito. Lembrando, estamos falando da igreja, como que se comporta a igreja. Então a gente precisa da edificação um dos outros. Precisamos de ministérios interferindo na nossa vida. Você não pode ser isolado, você precisa abrir as suas dificuldades com os irmãos da igreja. Mas você também precisa ter um coração que aceita o ensino que a congregação traz para você. Irmãos, não dá para ser membro da congregação, escuta isso, pode parecer pesado, mas é bíblico. Não dá para fazer parte da congregação se você adota para você um estilo de vida próprio que é contrário àquilo que nós estamos construindo. Você vai ser um patinho feio no meio da congregação. Você pode achar que isso demonstra um comportamento independente. Olha só como eu sou independente, como eu faço a minha própria agenda, como ninguém interfere na minha vida, e como eu posso fazer qualquer coisa que ninguém me fala nada. Meus irmãos, não é isso. Que Deus nos livre desse comportamento. Os irmãos da igreja precisam interferir na minha vida, na minha agenda, na minha vida com a minha esposa, na minha vida com os meus filhos, como eu lido com o trabalho, como eu estou crescendo ou como eu não estou crescendo. Todos nós precisamos da intervenção um dos outros. E para isso vai exigir esse comportamento. Desperta, acorda. Eu quero acordar e falar: meu Deus, eu preciso dos irmãos me ajudando a crescer, Senhor. Eu não quero ficar dormindo, achar que está tudo bem, achar que beleza. Não, eu preciso que os irmãos interfiram na minha vida. Tá? Todos nós precisamos, irmãos. Às vezes a gente prega aqui e você pode achar: não, essa palavra está vindo para mim. Glória a Deus que ela chegue em você. Mas não é essa a intenção de quem está falando aqui. Tá? A intenção é que todos nós sejamos tocados e ministrados pela palavra do Senhor. Amém? Porque nós precisamos crescer, irmãos. Tem muitas coisas que Deus quer fazer no nosso meio. Muitas coisas. Mas nós precisamos nos alinhar à voz dEle. Amém? Então, Efésios 4 está falando da edificação, que nós precisamos dos ministérios dos irmãos interferindo na nossa vida. Efésios 5 vai falar: olha, a sua responsabilidade é despertar. Amém? Não fala, Deus vai te despertar. Fala, desperta tu que dormes. E Cristo, gostei do celcinho ali, como é que é? Resplandecerá. Igreja gloriosa. Aqui embaixo, aí no versículo 18 vai falar: enchei-vos do Espírito. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito. Eu e você, para ser igreja. Vamos lá, relembre. Efésios não são versículos jogados ao vento. É uma construção. Para ser membro da igreja de Jesus, eu preciso estar acordado, preciso estar cheio do Espírito de Deus. Amém? Versículo 21. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Amém? Eu preciso estar com a minha vida sujeita a você. E você precisa estar com a vida sujeita à congregação. Tá? Não adianta você frequentar as reuniões, você vir de vez em quando, se você não está de fato integrado e vinculado. Meus irmãos, isso não vai dar certo. Avisa quem amigo é. Não vai dar certo. Todos nós precisamos nos arrepender, buscar o Senhor, falar: eu quero ser mais parecido com Jesus. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí aqui vai começar um papo aqui do apóstolo Paulo, falando da relação marido e mulher, e depois falando da relação filho e esposa, pais e filhos, tá? Então são duas relações aí, marido e mulher, e depois a relação pais e filhos. Por quê? Porque tudo isso faz parte da igreja. Tudo isso faz parte de ser igreja gloriosa do Senhor. Como é, e aqui ele está dando um exemplo disso, como que é a sua relação com a sua esposa,
como que é a relação com o seu marido, como está sendo a relação com os filhos. Tudo isso precisa de edificação. Precisa de interferência uns dos outros na vida dos irmãos. E aqui eu vou dar o exemplo. Se você vê eu fazendo alguma coisa que você não achou legal com relação à minha esposa, você, por favor, venha me falar. Amém? Se você ver alguma coisa que não está legal, no jeito como eu estou lidando com meu filho, se você está vendo alguma coisa do Rafael que não é legal, que você não está concordando, por favor, fale comigo. Eu estou te dando liberdade, tá? Não vou prometer que talvez eu não fique... porque a nossa primeira reação geralmente é essa, né? E eu sou enérgico, né? Infelizmente, eu sou uma pessoa enérgica. E Deus vai mudar isso na minha vida, irmãos. Amém. Não sei, né? Vamos esperar uns anos aí para reavaliar, né? Mas olha só, se você enxergar alguma coisa que não está legal no meu relacionamento com a Dorothy, você, por favor, me procure. Moldar. Tá, te amo, meu amor. Então você pode falar comigo. Você está enxergando alguma coisa que não está legal ali na forma como eu estou lidando com meu filho. Eu preciso que você me ajude. Porque a igreja é cheia de pais e mães, filhos e filhas. Ninguém aqui está jogando o jogo sozinho. Entende? Nós somos parte do mesmo corpo, da mesma congregação. Então eu preciso ser tocado pela sua vida, para que o meu tratamento, a forma como eu trate a minha esposa melhore. Para a forma como eu trate o meu filho, melhore. Eu não sou perfeito. Porque a Bíblia diz que eu preciso da edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, Efésios 5 vai estar nessa aí. Está falando lá da vida do marido com a mulher, da mulher com o marido, depois pais e filhos, e tudo isso tem a ver com a igreja gloriosa e com edificação, tá? Mas eu vou pular aqui para o capítulo 6, último capítulo de Efésios. Que era onde eu ia chegar semana passada, tá? Então você vê que semana passada não deu tempo, tá? Mas é algo que o Senhor falou, chamou a minha atenção, e eu queria passar isso para você com muito temor. Quem aqui conhece esse texto da armadura do Senhor? Vamos lá, gente. Você já ouviu, pelo menos uma vez na vida, falar sobre a armadura. Vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, capítulo 10, esse é o cerne da palavra de hoje, tá? É onde eu queria chegar, e eu queria que você levasse isso para sua casa, meditasse nisso. A gente vai continuar falando de igreja nos próximos cultos, tá? A igreja que nós queremos ser, a igreja gloriosa do Senhor. Então eu queria que a gente meditasse nisso. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cara, que texto pesado, hein? Ouviu isso? Olha o finzinho dele, como que está aqui? Olha, ó. Contra igual aqui. As astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo existe. A palavra está falando aqui. Amém? Ele é astuto. O diabo é mais inteligente do que você, querido. Ele é mais forte do que você. A gente não gosta de ficar falando dele, né? Mas essa é uma realidade. Ele existe, ele é de verdade,
Ele é mais forte do que você, ele é mais inteligente do que você, e a Bíblia diz que ele está louco para destruir você. Amém? Podemos dar um amém para isso? Amém quer dizer o quê? Sim. Esse é o nosso adversário. E aqui está falando, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí aqui eu não vou ler, mas os próximos versículos vai falar da armadura. Você já ouviu esse texto. A gente trata isso muito com as nossas crianças, né? Infelizmente é um texto que virou Kids. Se tivesse uma Bíblia Kids, esse texto ia estar lá, né? São aqueles textos que a gente trabalha com as crianças, né? Eu lembro que aqui na igreja, alguém fez uma armadura. Foi você, Inês? Ó, isso. Cara, eu era louco naquela armadura. A Inês fez uma armadura de papelão e ela colocou um papel dourado. Quem lembra dessa armadura que tinha aqui na igreja? Ó, a Priscila lembrou, a Ana, né? E aí o escudo era muito legal, a espada. E eu achava aquilo ali o máximo. Ó, ficou na minha vida, Inês. Todo investimento nas nossas crianças ficam marcado na vida delas, tá? Então aqui na igreja, no salão, e a gente tinha aquela mesa enorme, né, que foi lá, acho que pro Paulinho, pro Giovanni, né, foi difícil de carregar, né, Giovanni, aquele negócio fora mas eu sei que a armadura ficava dentro de uma das gavetas lá, e às vezes eu vinha aqui sozinho, eu pegava a armadura e eu ficava lá, sem compreensão do real significado daquilo, né? Então a palavra fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas aí, irmãos, o que o crente tradicional faz? Ele pega esse texto de forma isolada. Não, nós precisamos da armadura de Deus. E aí fala da espada. Outro dia um adolescente aqui falou para mim, não, tio, eu estou lutando com a espada do Espírito. Eu falei, glória a Deus, né? Amém, vamos nessa força. Mas não é assim, queridos. Efésios, ele é uma construção. Então está falando que nós precisamos da edificação um dos outros, precisamos de vínculos verdadeiros, senão essa edificação não acontece, tá? Precisamos acordar. Você já viu soldado dormindo? Não, né? Até tem, né, seu Luiz? Depois vai pra cadeia lá. Eu contei semana passada, né? Acho que tem um parente meu que foi pro quartel, chegou lá, colocaram ele de sentinela lá e ele dormiu. Aí mandaram ele pra solitária lá do quartel, acho que 3 dias. Então tem consequência. Um soldado dormindo tem consequência. Né? Eu e você não queremos ser. Então vamos lá, olha, pega aí o raciocínio, vamos lá. Precisamos de edificação uns dos outros, precisamos de vínculos verdadeiros. Não posso ter a minha cultura familiar na igreja que seja diferente da cultura familiar dos outros. Irmãos, isso precisa mudar no nosso meio. Nós precisamos ser parecidos uns com os outros e parecidos com Jesus. Amém? Não dá para ser parte do corpo de Cristo com ego. O que é o ego? Não, eu tenho as minhas particularidades e as minhas particularidades são melhores do que as dos outros. Então eu crio para mim um estilo de vida totalmente diferente. Eu aceito algumas coisinhas da igreja, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que não é, e eu vou vivendo desse jeito. Irmãos, igreja, sabor, igreja, não vai dar certo. Então vamos lá, precisamos ser edificados. Depois fala, você precisa acordar, desperta, acorda. Depois fala, enche do Espírito, seja cheio do Espírito. Seja sujeito uns aos outros. E aí vai entrar depois aqui na armadura. O que eu queria trazer para você nessa manhã? Uma coisa que isso ficou na minha cabeça por dias, e eu falei, Deus está querendo falar algo nisso. Irmãos, não dá para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Escuta aqui, isso é importante. Eu estou chocado com isso, eu estou, na verdade, em temor santo, porque todo dia eu estou lembrando disso, Miriam.
E me dá desespero às vezes. Não dá para abrir Efésios capítulo 6 e usar a armadura de Deus sem estar vinculado à igreja santa e gloriosa do Senhor. Você entende? Não dá para você abrir Efésios capítulo 6, ler os versículos da armadura e falar, não, eu estou com o escudo, eu estou com o capacete, eu estou com a espada do Espírito, mas você não tem uma vida na igreja santa do Senhor. A armadura de Deus são para aqueles que estão sendo edificados, é para aqueles que estão acordados, é para aqueles que estão cheios do Espírito, é para aqueles que estão com a vida sujeita uns aos outros. Não dá para pegar a armadura de Deus de forma separada, você não vai chegar nem perto da armadura de Deus. Por quê? Agora a gente vai voltar lá, estou terminando. Mateus capítulo 16, versículo 18, o que nós lemos? O primeiro versículo de hoje. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, você já viu uma porta atacando? Pensa nessa porta aqui, ela começou a me atacar. É possível? Não. Aquele versículo diz que a igreja ataca o inferno. Não é o inferno que prevalece, não são as portas do inferno. É a igreja que chega e pum! E entra. E nessa analogia que estamos fazendo aqui nessa manhã, irmãos, a igreja é um exército organizado. Você já viu algum soldado sozinho? Eu fiquei pensando, na verdade foi esse ponto que Deus ficou trabalhando comigo e eu estou chocado até agora, que eu nunca tinha, assim, meditado profundamente nisso. Alguém aqui, vamos supor que a gente está vivendo aqui anos 80 depois de Cristo, né, época do Império Romano, época que o pessoal usava armadura, tudo. Será que a gente encontraria um soldado zanzando por aí de armadura, sozinho? Não! A armadura de Deus não é para ser usada sozinha. A armadura de Deus são para aqueles que estão dentro do exército, sendo edificados, despertos, cheios do Espírito, com a vida sujeita uns aos outros. Dessa forma, meu irmão, você pode abrir o armário lá do exército, que é a igreja, e vestir cada peça da armadura. Por quê? É para isso. Ali em Efésios, volta aqui em Efésios 4, gente. Ele mesmo deu uns, versículo 11, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E lá em Mateus vai falar que a igreja é edificada, ele fala, tu és Pedro, sobre esta pedra e edificarei, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Queridos, primeira verdade que eu queria que você levasse hoje, não sei se você vai levar alguma verdade aí, mas a primeira é, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Você crê nisso? Podemos dar um glória a Deus? Glória a Deus! As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Segunda coisa que você precisa levar, você precisa estar dentro desse exército, querido. Amém? Você está lá junto, do lado do seu irmão,
cada um com a sua armadura, todos indo contra as portas do inferno. É para isso que serve a armadura. A armadura não é para você se sentir bem. A armadura de Deus não é para você, poxa, que legal, olha só como eu sou bacana. Não, nós temos uma tarefa, nós precisamos saquear o inferno, irmãos. Tem muita gente ao seu redor que precisa ouvir sobre Jesus. Tem muita gente em Dayatuba precisando ouvir sobre Jesus. E você precisa estar com a sua armadura para entrar nesse lugar satânico e tirar aqueles que Jesus está chamando para a sua igreja. Amém? Você percebe a construção do texto? Ah, Isaac, mas por fé, eu vou tomar parte aqui da armadura de Deus. Você faz o que você quiser. Agora, se isso faz lógica, se isso tem lógica ou não, aí eu não sei. Porque a igreja, ela é organizada, a igreja, ela é unida, ela tem um propósito nela, que é a edificação dos santos, tá? Eu e você precisamos melhorar, irmãos. O Isaac de amanhã precisa ser o Isaac melhor do que hoje. E essa edificação vai acontecer pela vida de vocês. Amém? Isso vai acontecer com vocês tendo comunhão de verdade comigo e eu tendo comunhão de verdade com vocês. A minha cultura precisa ser a cultura de vocês. A cultura de vocês precisa ser a minha cultura. Não existe exército onde cada um faz o que quer. Não existe. Todos somos filhos do mesmo Pai. O cabeça da igreja é Cristo. Então eu preciso constantemente olhar para mim mesmo. Caramba, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero estar mais junto com os meus irmãos. Eu quero ajudar a igreja a ser edificada. Eu quero abrir mão das minhas coisas. Eu quero adquirir as coisas dos meus irmãos. Porque nós estamos numa batalha. Queridos, o versículo fala: contra as astúcias do diabo. Astúcias e ciladas do diabo. Meus irmãos, isso é de verdade. Não é mentira. Você e os seus da sua casa precisam estar com a armadura do Senhor, porque o diabo está com ciladas astutas contra a sua casa, contra a sua família. Mas não dá para você ficar achando que está com a armadura do Senhor sem estar nesse processo de edificação, sem estar acordado, sem estar cheio do Espírito, dentro na comunhão. A armadura é para quem está no exército. Não existe soldado de armadura por aí. Existe, seu Luiz? Quem conhece o Luiz, gente? Seu Luiz foi do exército. Quantos anos, seu Luiz? 32? 30 anos, 2 dias e 18 horas, né? Não existe armadura para soldado solo. A armadura é para quem está no regimento. Soldado solo é desertor, a Fernanda falou aqui. Todos nós precisamos da armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Amém. Mas para isso nós precisamos estar juntos. Amém? Amém? Porque fazemos parte da igreja gloriosa, onde as portas do inferno não resistem ao ataque da igreja. Tá? Então, irmãos, esse na verdade é um clamor nosso da igreja, da congregação aqui, da nossa liderança, para que sejamos mais unidos, mais despertos, mais cheios do Espírito, porque os dias são maus. Lá em Efésios capítulo 5, você precisa ler esse capítulo, irmãos. Capítulo 4, 5 e 6. Na verdade, começa lá no 1, vai. Deus vai abençoar muito a sua vida. Mas lê com calma. Nós precisamos estar juntos, porque os dias são maus, são ruins. O diabo está indo contra você. Ele não está parado, irmãos. Não acha que o diabo está parado em trégua. Não existe trégua nessa batalha. Ou estamos com a armadura do Senhor, ou estamos sem a armadura do Senhor.
tá? E aqueles que vão se afastando, irmãos, vão dando brechas, vão deixando a cultura que não é da igreja entrando. Isso é muito complicado. Mas as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amém? Amém? Ore a Deus na sua casa. Ore a Deus com a sua família. Fala, olha, eu não quero continuar algumas coisas que estão me afastando. Eu não quero ter comportamentos diferentes dos irmãos. Eu quero ser edificado e ser usado para edificar. Tá, irmãos? Anota isso. Eu não estou falando que eu vou edificar você. Eu estou falando que, pelo amor de Deus, eu preciso que você seja usado por Deus para me edificar. Amém? Eu preciso de você. Se você não me edificar, eu vou sofrer. Então, que todos nós sejamos usados pelo Senhor, guardados na força do seu Espírito, tá? E que, por fé, estejamos todos com a armadura do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Fica de pé aí no seu lugar, fecha o seu olho, tá? As orações não são protocolares, as orações são palavras sinceras que nós colocamos diante de Deus. Senhor Jesus, nós nos arrependemos nessa manhã, Deus. Nos arrependemos de uma vida distante do Senhor, Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos livra do mal. Amém. E nos traz revelação sobre a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos enxergar a Tua vida na vida dos irmãos, ser edificados, guardados por Ti, e que cada família aqui, Senhor, experimente da obra redentora do Senhor em suas casas, Deus. Nós confessamos o Teu nome nessa manhã, Deus, e confessamos a nossa dependência do Senhor. Que o Teu Espírito continue, Senhor, o trabalho que precisa ser feito em cada um aqui, Deus. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que todos nós sejamos cada dia, Deus, mais parecidos com Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Ser organizados, juntos, acordados, cheios do Espírito e amando uns aos outros e amando o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.